E lembrando vocês que esse vídeo é um oferecimento Linebet, patrocinador do canal, parceiro do canal, certo? E vou deixar todos os links dos canais aparecidos no vídeo na descrição do canal, tá? Direitos autorais do Laureano, direitos autorais do Jura, canal do Jura Vascaíno, direitos autorais do Luiz Francisco e direitos autorais do Michel Flá, certo? Então, até o próximo vídeo. Com Deus, tamo junto e fui! Alguns assuntos hoje inerentes aí ao jogo entre Vasco da Gama e Flamengo que a gente precisa falar aqui. Eu vou abrir a live com esse assunto, tá? Uma polêmica sobre o Vasco colocar o jogo em São Januário ou não. Depois a gente vai falar da saída de jogadores. Pretendo eu, em 30, 35 minutos, finalizar esses dois assuntos, tá? Para que a gente já caia numa situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O seguinte, bom, vocês sabem aí que as semifinais do campeonato estadual do Rio de Janeiro ficou Vasco da Gama e Flamengo e Volta Redonda e Fluminense. Daí é o seguinte, hoje surgiram duas situações. Primeira situação, essa situação do Vasco mandar o jogo em São Januário, tá? Eu acho que o Vasco tem que exercer o seu direito, independentemente do BEP liberar ou não. Se eu fosse o Pedrinho, tá? Eu iria à justiça comum para que simplesmente esse clássico fosse no estádio de São Januário. Porque isso é um direito do Vasco da Gama. O Vasco da Gama manda os seus jogos aonde ele quiser. O direito de ir e de vir do Vasco da Gama ser mandante, ele precisa ser respeitado. Não existe nenhuma linha no regulamento que impeça que o Vasco da Gama mande esse jogo em São Januário. Laureano, mas o BEP vetou. A obrigação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é conceder segurança pública para quem vai ao estádio. É obrigação. Tá? Então, assim, se eu fosse dirigente do Vasco da Gama, tá? Eu iria à Justiça Comum, iria à Justiça Desportiva, para eu simplesmente buscar o meu direito para que eu possa exercer a minha vontade de jogar contra o Flamengo em São Januário. O nosso estádio, a nossa casa, é o estádio de São Januário. O Santos manda todos os jogos na Vila Belmiro. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Então tem que acabar com essa patifaria de simplesmente os clássicos do Vasco da Gama não serem no estádio de São Januário. Laureano, mas aí vai ficar 90% a 10%. Não tem problema. O Vasco tem que jogar em São Januário. O momento agora não é para a gente pensar em dinheiro. O momento agora é a gente pensar na classificação para a final. E a gente sabe que o Vasco jogando no estádio de São Januário contra o Flamengo, as coisas ficam mais equilibradas. As coisas equilibram no estádio de São Januário. E aumenta, assim, as possibilidades. Porque uma coisa é o Flamengo jogar no Maracanã, no Vasco, outra coisa é jogar em São Januário. Você joga em São Januário, tudo totalmente é diferente. A atmosfera, para você entrar, para você sair, e o BEP, com todo respeito ao BEP, a minha polícia militar, ela tem a obrigação de conceder segurança pública. O Jura quer falar. Pode falar, Jura. Não, é porque tem um detalhe aí. Eu vou procurar realmente confirmar isso. Mas o problema, nesse caso, não é nem a questão do gap só, não. Se eu não me engano, no regulamento do Campeonato Carioca, as semifinais tem que ser 50% para cada, no regulamento. Então, esse também seria um dos motivos pelo qual não teria como fazer em São Januário. Que eu até tinha feito um vídeo também de manhã falando que eu queria que o jogo fosse em São Januário, mas eu procurei fazer algum levantamento e, se eu não me engano, falta confirmar, ano passado estava assim. Eu não consegui ver o regulamento desse ano. O regulamento fala que, no caso das semifinais,
teria que ser meio-meio, 50% para cada torcida. E não vai, em São Januário não daria para fazer desse jeito. Meu seguinte, é isso. Eu desconheço isso, até porque eu vou pegar o regulamento aqui. Desconheço isso porque partiu da própria diretoria do Vasco de colocar esse jogo no estádio de São Januário. Agora, se levantou essa ideia de se colocar o jogo no estádio de São Januário, tá? Que vá até o final, que se vá até as últimas consequências para que o jogo seja no nosso estádio. Engenhão é o caralho. Você tem que jogar em São Januário. Se partiu da diretoria do Vasco, é porque o regulamento dá permissão. Então é o seguinte, a gente tem que cobrar aqui. O jogo tem que ser no estádio de São Januário. Porque há muita perseguição, meu amigo Jura e Luiz, à instituição Vasco da Gama, porque o estádio de São Januário, ele é muito discriminado. É muito discriminado. E aí tem um problema muito grande, até de logística para quem faz a cobertura do jogo, da própria emissora, da Globo, de levar a câmera, de levar as coisas para São Januário, porque para eles há uma comodidade muito maior se fazer no Maracanã. Então, nesse caso, precisa ter representatividade e mandar o jogo em São Januário. Agora eu falo isso aqui sempre. Certo? Agora eu quero ver se o Pedrinho vai ser mais do jogo do Madureira. O problema é o seguinte, que a gente tem que falar aqui o que é. Se o Pedrinho quisesse, se ele quisesse, porque ele tem condições disso, amanhã, 10 horas da manhã, o fórum abriu, eles já tinham a liminar para esse jogo ser em São Januário. Porque o Paulo Salomão consegue tudo aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Então, é essa a situação. E isso tem a ver com a representatividade do Vasco, de mandar o jogo em São Januário, tá? A gente vê que quando essa situação saiu do Vasco, possivelmente colocar o jogo em São Januário, já tirou a mulambada da zona de conforto, os mulambos já saíram da zona de conforto, porque São Januário é um território hostil. Quando a gente fala que é um território hostil, não é hostil de pancadaria, é hostil para poder receber eles lá. E em São Januário, o buraco é mais embaixo. Então, se eu fosse presidente do Vasco, eu ia até as últimas circunstâncias possíveis para colocar esse jogo no estádio de São Januário. Pode falar, Luiz, depois o Jura vai falar, para a gente poder seguir a nossa live, tem muita coisa para falar. Vai lá, Luiz. Sim, eu acho o seguinte, a gente tem que parar com esse mimimi. É aquilo. Qual é o dever da polícia? É dar segurança. Você faz um circo. Ontem teve um jogo. Vamos falar assim, mas Botafogo se dá bem. Ok, a gente não está dizendo o contrário. Mas já teve um jogo que eu sei, de Vasco e Flamengo, é só botar policiamento. A palavra eu fui Vasco e Flamengo em São Januário. Eu fui Vasco e Flamengo em São Januário. Não sei por que essa palhaçada agora. Se tiver punição, joga que puna. Se tiver quebradeira, que puna quem fizer. Seja de um lado, seja de outro. Eu sei que na nossa a gente não vai acontecer nada. A questão é o lado deles lá. Agora, o dever da polícia é fazer um cordão, separar, eles vão ficar naquele quadrado lá, como o Botafogo. Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, Sombra na Voz. Com vocês, mais um vídeo. Galera, pedi pra vocês aí se inscrever no canal, deixar o like, tá? Compartilhar aí, tá? É rapidinho, questão de 2, 3 segundos, vocês compartilham o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Tô vendo que muita gente que tá vendo o vídeo aí não tá se inscrevendo no canal. Rapidinho, galera, não custa nada. Vamos dar aquela força pra gente aí. Vim falar hoje pra vocês, numa bruta quinta-feira, os vascaínos já estão chorando. Rapaz, eu não entendo os vascaínos, cara. Tá lá, pra quem quiser ver, na regra do campeonato carioca. Semifinal tem que ser 50-50. 50% do torcedor visitante, 50% do torcedor do time mandante. Qual que é a dificuldade desses vascaínos entender isso? No São Januário, aonde eles querem jogar, não suportam um jogo desse tamanho. O campo, o estádio é antigo, instalações antigas, difícil acesso para quem vai jogar, difícil acesso por torcedor, difícil acesso para os jornalistas, para televisão, tudo lá é difícil. E os caras estão insistindo em jogar em São Januário. Eles estão pensando que São Januário vai jogar para eles. Vou falar uma coisa para vocês, vascaínos, aonde jogar, aonde vocês quiserem jogar, vocês vai jogar e vai perder. Pode ser em São Januário, no Engenhão,
no Maracanã, aonde vocês for enfrentar o Flamengo na semifinal, vocês vão perder os 2 jogos. O time de vocês é horroroso. O time de vocês é horroroso. Agora tá chorando. Numa quinta-feira, o jogo é sábado. Os caras tá chorando já. Pelo amor de Deus, cara. O certo, o que tinha que fazer? Os 2 jogos do Maracanã. Vocês estão matando cachorro a grito. Tá devendo Deus todo mundo. Não paga ninguém. Não compra ninguém. Tem que vender jogador para poder pagar a dívida. Nome protestado. Não tem crédito em banco nenhum. Ainda quer falar que dinheiro não é importante? Não. O importante é jogar no São Januário e tomar uma savada do Flamengo lá. Aí vai no Maracanã, toma outra savada. Porque só tomar peia do Flamengo. Ele tá chorando agora, negócio de campo. Ah, o campo do São Januário, clima hostil. Clima hostil aonde, rapaz? Pelo amor de Deus. Não suporta a torcida do Flamengo e a torcida do Vasco. Vocês querem confusão, não é possível. Aí o BAP lá impede de ser no São Januário, eles acham ruim. É que o Pedrinho tem que estar com liminar na justiça comum para poder mandar o jogo lá. Para com isso, rapaz. É segurança das 2 torcidas. Tem que ver isso aí, pai. Quer puxar só pro seu lado? É só vem a nós, vosso reino nada. O melhor cenário pro Vasco e Flamengo é jogar os 2 jogos no Maracanã. Acabou. 50% Vasco, 50% Flamengo. Pronto. O Vasco arrecada um dinheiro, sana um pouquinho de dívida e pronto. Porque campeão não vai ser mesmo. Vai perder os 2 jogos pro Flamengo. Vai pegar o Flamengo no Engenhão. Vai perder. Aí vai chorar porque não foi. Ah, não foi lá não foi em São Januário. Ah não, pelo amor de Deus, cara. Tem que parar de chorar, é muito choro. Tá pior do que o Botafogo, tudo é choro. Tudo isso que resolver em justiça comum, rapaz. Resolver dentro de campo, dentro de 4 linhas. Aonde vai jogar não importa não. O time de vocês é inferior, fraco. Custou classificar, time fraco. Time fraco. O que salva no time de vocês, tem 2 jogadores que salva lá, Verrete e o goleiro. Só, o resto é fraco. Time horroroso. E quer discutir o que ainda, rapaz? Pelo amor de Deus. Vocês pegou o boi de chegar na semifinal ainda. Vocês têm ilusão de ser campeão de quê? De quê? Esse ano vocês vão lutar para não cair novamente, rapaz. O time de vocês estão quebrado e fala que o dinheiro não é importante. A torcida é brincadeira. Esse torcedor do Vasco eu não entendo eles não. Eu não entendo eles. Em vez de apoiar o time, falar, vamos, enxugar a folha, vamos pôr os trem em ordem para poder o ano que vem ou no final no segundo turno do Brasileiro nós tá melhor. Não, os caras falam que dinheiro não é importante. Dinheiro não é importante não. Igual eu vi uns caras falar aí, compra lá e depois a gente paga. Cara, a dívida vai chegar mais cedo ou mais tarde. Tem que parar com isso. Enquanto os times pequenininhos aí, esse time que fala que é grande, mas é pequeno, ter essa mentalidade de só comprar, aí empurrar a dívida para debaixo do tapete, o outro presidente paga, o outro ano nós vê, o outro ano resolve, vai acabar igual o Corinthians, meu irmão. Não vai conseguir pagar nunca. Virou SAF, tomou uma 777 daquela 777, Desceu devendo para todo mundo, contratou um jogador horroroso. Ah, o Coutinho voltou, querendo demais. Querendo demais aposentar. Aposentar. O Payet também, meu Deus do céu. Que jogador fraco, esse Payet. O ano passado e esse ano, meu Deus. Tá só ganhando dinheiro do Vasco. O Coutinho do mesmo jeito. Aí, tanto que o Vascaíno tem medo do Flamengo que fez uma cláusula especialmente pro Flamengo. Se o Flamengo quiser contratar Coutinho, assim. Pelo amor de Deus. Nós não quer Coutinho não, meu parceiro. Pode ficar pra vocês. Tem que parar com isso. É muito choro, muito choro. Vamos ver que esses chorão vai falar mais aí, galera. Vamos ver. Vamos continuar. O fogo ficou, como outras torcidas ficam. Porra, por que fica esse mimimi? Quando acontece no Maracanã, porra, eu quando fui pra Vasco Fluminense, porra, a gente ficou num quadradinho lá, porra, apertadinho. Porra, por que você faz essa palhaçada? Quer dizer que a torcida do Vasco tem que ficar no quadradinho e eles não podem ficar porque, coitadinho do Flamengo. Desculpa, você desculpa farrapada. Por isso que eu falo, Pedro, você tem que ter, nesse ponto, culhão, chegar e se impor. Porque, pô, Engenhão, me desculpa, eu tenho nada contra o Engenhão, mas Engenhão e Maracanã são campos neutros, a gente tem estádio pra jogar, tem capacidade, entendeu? E a gente, em São Januário, a gente tem força. Mas lógico, quando for um monte de campo deles, a gente joga no Maracanã. Vamos fazer a coisa dentro da legalidade, vamos parar de mimimi. Bota a segurança que não tem essa confusão. Não, e sabe o que acontece? O Vasco assinou um TAC, aí chegou a um acordo com o Ministério Público. Isso a gente tem que falar aqui, gente. É muito, muito sério. Isso em 2023. A gente ficou 3 meses com o nosso estádio fechado. Tá? A gente assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, tá?
E nesse TAC aí, o Vasco cumpriu literalmente todas as exigências do Ministério Público. Todas, do MP do Rio. Então, não sei por que essa perseguição a São Januário da gente não poder mandar os nossos jogos no nosso estádio. Porque você quer ver uma coisa aqui? Uma das exigências que o Ministério Público fez nesse TAC, nesse termo de ajustamento de conduta aí, foi que, olha como é que são as coisas, que São Januário obrigatoriamente teria que ter reconhecimento facial para entrar dentro do estádio. E a CBF colocou essa situação como se fosse uma situação obrigatória para todos os estádios. O estádio São Januário é um dos poucos estádios no Brasil que tem reconhecimento facial. Então, meu amigo, o Vasco cumpre todas as exigências possíveis e impossíveis, assina um termo de ajustamento de conduta, o BEP, né, nega. Eu acho que aí também, eu acho que a gente tem que ter um diálogo com a Polícia Militar, mas é o que eu falo, o Pedrinho ele precisa se insurgir. Você para poder fazer isso, você tem que lutar contra o sistema, tá? Porque quando você bate de frente com o Flamengo, você está batendo de frente com a Globo. Você tem que lidar contra o sistema e pô, exercer o seu direito, irmão. Eu, 2025, foi 2005, eu fui no jogo a São Januário e eles sabem que é muito difícil jogar com o Vasco lá. Eles se cagam, se borram. Eles sabem que é difícil. E é aí que eu falo, isso já tira eles da zona de conforto. O Vasco em 2015, 2016, o Vasco eliminou o Flamengo no Campeonato Estadual jogando em São Januário. Já era uma coisa que o Eurico, na gestão dele, estava adotando de colocar os jogos, né, no estádio de São Januário. Foi até o gol do Rafael, do zagueiro lá. Depois até veio jogar no Flamengo. Então, assim, meu irmão, a gente tem que exercer o nosso direito, irmão. O Vasco simplesmente está aí, ó, o TAC, para todo mundo ver o TAC aí, tá? Com o Ministério Público, que o Vasco assinou, porra, que a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou, tá aí o TAC aí, toda a documentação. Porra, Pequim, exerce o direito do Vasco, irmão. Tudo que eles pediram pro Vasco colocar dentro do estádio, o Vasco colocou, porra. Entendeu? Principalmente esse último documento aqui, ó. Esse último documento que eu vou mostrar aqui, que é o anexo de faseamento da biometria facial. O Vasco é um dos poucos clubes que tem esse recurso hoje no estádio de futebol. Ah, mas o problema é o preconceito. O problema é o preconceito. Só que eu tenho muito orgulho do meu clube, da minha instituição. E aí que eu falo, quando surge um assunto desse de hoje aí, ao invés de ficar falando mal dos outros, a gente tem que defender a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama nessa situação. A gente tem que levantar a nossa voz como representantes do Vasco da Gama e defender. Tudo, irmão, o Vasco fez. E a gente sabe que existe um preconceito muito grande pelo fato do Vasco da Gama ser um clube de Zona Norte. A própria Globo sabe que a logística no Maracanã fica muito melhor para eles. Fazer jogo em São Januário tira a Globo também da zona de conforto. Tá? Só que isso vai bater. Agora, vai bater de frente? Pode falar, Ju. Olha só. No parágrafo 3º do artigo 10, o Campeonato Carioca realmente fala sobre isso, tá? Para as partidas das finais do campeonato, a carga de ingresso a ser disponibilizada será na proporção de 50/50 para cada clube finalista. Entendeu? Então, tá aí no parágrafo, realmente é a mesma coisa. Bota 50% para cada um, mas tem que jogar em São Januário. Não sei, eu tô te falando que uma da... O regulamento não impede da gente jogar em São Januário. Tem que jogar em São Januário, irmão. Tem que jogar. Dá um jeito. Então quer dizer que, porra, que quando é... Eu sei que você tá explicando o regulamento, mas, porra, então quer dizer que quando é a favor do Flamengo, que teve ano aí que o Flamengo jogou 90/10 no Maracanã, quando é a favor do Fluminense, o Fluminense cansou de fazer isso. E o Vasco cansou de jogar fora do Rio de Janeiro contra o Fluminense por conta dessa situação, de lado, de campo, coisa e tal. Irmão, é isso. O Vasco tem que exercer os seus direitos. Entendeu? Agora, se o regulamento dissesse assim, olha, para a final do campeonato, para as finais, porque assim, se falasse, para a semifinal do campeonato estadual do Rio de Janeiro, a gente precisa de um estádio com uma capacidade de mais de 30 mil pessoas. Aí é diferente. Aí há impedimento. Mas assim... Não, é só se tiver, como é 50/50, né? O que você faz? Você aumenta um pouco mais, você não tem aquela parte que separa a torcida, aumenta um pouco mais, diminui em parte para a torcida e faz 50/50. Engraçado no Maracanã, quando eu tenho visto, quando você fica ali no meio de campo, fica misturado.
Pô, não tô dizendo pra misturar a torcida, não, pelo amor de Deus, isso dá confusão. Ainda mais São Januário. Mas aumenta um pouquinho mais aquele cordãozinho, aquele cordão que tem em São Januário, dá uma aumentada um pouco maior, para poder realmente cumprir a norma. Agora, deixar de jogar em São Januário, eu também acho que não é legal. É isso aí. Jura, qual é o parágrafo aí que tu falou? Artigo 10, parágrafo 3º. Artigo 10, parágrafo 3º. Eu vou buscar aqui essa situação para colocar aqui. Se você tiver aí em PDF, Jura, me manda aí. Eu vou mandar para o WhatsApp o artigo no PDF. Em PDF então me manda aí que eu vou ler aqui pro pessoal. Agora, tira ele de conforto. Porque um jogo como esse aí, irmão, e é uma coisa que eu falo, irmão, tá? Isso também é culpa da CBF. Porque a CBF tinha que regulamentar isso. Em São Paulo, é padrão. Em Minas também é padrão. É 90-10. O mandante tem carga de 90 e o outro tem de 10. Isso está previsto até a última rodada da Taça Guanabara, no regulamento do Carioca. Nas semifinais e finais é que entra esse 50% para cada time. Por isso até que o jogo do Vasco com o Botafogo foi sem problema nenhum. Que foi 90-10, porque ainda fazia parte da Taça Guanabara, a última rodada do primeiro turno. As semifinais, no caso das finais, que é semifinal e final, é que seria em cima de 50% para cada equipe. Se vira. Bota lá em São Januário. Tem que ser em São Januário. Se o regulamento chegasse e falasse assim, o estádio tem que ter 30, 40 mil... Uma das justificativas que eu ouvi falar em relação a isso é que hoje só 3 estádios comportariam fazer desse jeito no Rio. Para que pudesse dividir de forma segura em 50-50. Que seria o Maracanã, Engenhão e o Estádio da Cidadania, que é no caso o Estádio do Volta Redonda. Seriam esses 3. Pelo que na pesquisa que eu fiz hoje, para poder confirmar essas coisas do Dinho, uma das justificativas seria essa. Entendeu? Agora eu acho isso aí. É o Pedrinho botar pé firme e falar, não, bora dividir essa porra aqui no São Januário para botar 50-50. Ué. Entendeu? Irmão, o mando é do Vasco. Eu botava em São Januário esse jogo, foda-se. A polícia tem que dar segurança.